De forma geral, as equações diferenciais de primeira ordem, né, equações diferenciais ordinárias de primeira ordem, podem ser representadas por essa equação que está aí, né, dy dt igual a f de ty, onde f, obviamente, é uma função nas variáveis t e y, tá? Como o y depende de t, essa f pode ser tratada como uma função de uma variável, mas também como uma função de duas variáveis, e isso nós vamos trabalhar com essa mentalidade aí em alguns processos de solução desse tipo de equação, tá? Então, a nossa forma geral das equações que nós vamos trabalhar é essa. E agora nós queremos dar uma abordagem clássica, né? Então, nós precisaremos de certas condições sobre essa função f para que a gente possa garantir que esse tipo de equação tenha solução, tá? Então, o nosso problema agora é, dado uma equação nessa forma, nós queremos encontrar uma solução, né, uma função y de t, que satisfaça essa equação, tá bom? Então, o que o teorema da existência e unicidade de soluções diz? Dado um problema de valor inicial, o que é um problema de valor inicial? É uma equação diferencial associada a um ponto, a um valor inicial dessa solução, tá? Então, nós vamos trabalhar, no caso de primeira ordem, com a equação geral de primeira ordem, que a gente já tinha falado dela no slide anterior, mas agora nós vamos associá-la a uma condição inicial. Que condição inicial é essa? Y de t0 igual a y0. Y0 é uma constante, t0 também é uma constante. Então, se você pensar que as soluções que nós estamos procurando, elas são curvas no plano, tá? Pense assim, elas são curvas no plano. Esse t0 e y0 seria um ponto no plano por onde essa curva passa, tá bom? Então, o que esse teorema vai me dizer é que, sob certas condições, uma curva, né, uma solução dessa, que passa por um ponto t0 e y0, ela é única. E ela nunca vai encostar em nenhuma outra solução da minha equação diferencial. Então, esse teorema, além de garantir a existência da solução da equação diferencial de primeira ordem, sob certas condições, ela vai garantir que, se você estiver falando de um ponto específico do plano por onde ela passa, então essa solução é única. Ela não intersecta nenhuma outra solução. Isso é um resultado muito importante, né? E, além de ser importante, as condições para que a gente possa garantir isso, elas são até simples, né? O que você precisa? Você precisa que a f de ty e a sua derivada parcial com relação a y sejam contínuas numa região retangular do plano que contenha esse ponto t0, y0 no seu interior, tá? Então, basicamente, é uma condição muito simples para um resultado muito forte, né? Para ilustrar esse resultado, nós vamos pegar o que a gente chama de plano de fase. O que são planos de fase? Plano de fase é o equivalente ao plano XY, onde a gente representa as trajetórias das soluções de uma equação diferencial ordinária que se inicia em algum ponto. Como que a gente estabelece essas trajetórias? Tá vendo que aí tem um monte de vetorzinho, né? Essas trajetórias são obtidas através do campo vetorial gerado pelos vetores tangentes a cada ponto da trajetória. Então perceba, a equação diferencial de primeira ordem, no caso que a gente está pensando, ela gera um campo vetorial no plano, né? E esse campo vetorial, ele te dá a direção das curvas, né, que são as representações gráficas das soluções dessa equação diferencial. Então perceba que, se você não tem o ponto inicial, você vai ter uma quantidade infinita de soluções. Em cada ponto do plano, você vai ter uma solução dessa equação diferencial que é única, né? Então aí, nesse desenho, você percebe o seguinte: você tem infinitas soluções, mas que elas se aproximam, né, do centro do plano, tá? Então você pode pensar o seguinte: olha, o centro do plano nesse sistema, ele atrai, né, todas as minhas soluções estão indo na direção, né, de uma forma rotacional, né? Ele está indo pro centro do plano como se fosse uma espiral, né? Então todas as suas soluções são espirais que tendem ao centro do plano.
Apesar de na figura ficar parecendo que essas soluções se tocam à medida que elas se aproximam do centro do plano, elas não se encostam. Nunca, elas nunca se encostam. Elas tendem para o mesmo lugar, mas nunca se encostam, tá bom? Esse tipo de análise, esse tipo de abordagem, ele é muito feito uma outra forma de você estudar equações diferenciais, que é o que a gente chama de teoria qualitativa, onde nós queremos estudar pontos específicos, soluções específicas das nossas equações diferenciais, tá? Então, por exemplo, se esse plano de fase fosse o plano de fase de uma equação diferencial, eu saberia, por exemplo, que eu tenho uma solução particular, né, uma solução que a gente chama de solução estacionária dessa minha equação, lá na origem do sistema, no ponto 00, e além disso eu saberia que todas as outras soluções que começam próximo a ela são atraídas para ela exponencialmente, tá? E isso é um resultado muito importante para nós, né? Porque é um estudo que a gente chama de estudo de ponto de equilíbrio, tá? Nós não vamos entrar nesses detalhes, ao menos por enquanto, nesse curso, ok? Mas saiba que exista essa forma de você também analisar as equações diferenciais, tá bom? O que nós vamos trabalhar vai ser o que a gente chama de teoria quantitativa, que é aquela que você me dá a equação ou o problema de valor inicial, e eu te dou a solução dessa equação, se for possível encontrá-la. Porque uma observação importante que esse teorema de existência e unicidade tem é que a garantia da existência da solução não significa que eu vou conseguir exibir essa solução, tá? Muitas vezes essas soluções vão estar atreladas a equações, a integrações, né, a integrais, e essas integrais podem não admitir primitiva, elas são solucionadas apenas usando integração numérica, tá? Então, pode existir a solução, mas pode não ser possível expressá-la em termos de funções elementares, apenas por métodos numéricos. Isso é muito comum, tá? E uma observação importante é que as condições do teorema de existência e unicidade são suficientes, mas não necessárias. Ou seja, o fato de existir uma única solução de um problema de valor inicial não significa que vai existir uma região R retangular que contenha o ponto T0 e Y0, onde a minha f de ty e a sua derivada parcial com relação a y sejam contínuas, tá? Mas para nós interessa o seguinte: eu vou te dar uma f de ty, então interessa se ela satisfaz as condições, satisfazendo, eu consigo garantir a existência de soluções, ok?